Amigas e amigos do canal do Paulo Nunes aqui no YouTube. Eu já começo pedindo a você que nos ajude a chegar aos 500, não necessariamente assinantes do canal, mas companheiros do canal. E eu quero aproveitar para explicar que ninguém precisa preencher ficha nenhuma para se inscrever no canal. É só um toquezinho com o dedo onde tem a palavra inscrever-se. Pronto. Tocou ali com o dedo, está inscrito. Agora, querendo receber as notificações automaticamente em primeira mão, aperta só, dá um toquezinho no sininho, tem um sininho, chegou lá e bateu. Você já está inscrito no canal, não precisa CPF, não precisa nenhum tipo de preenchimento de absolutamente nada que identifique a pessoa. Sabemos apenas que é fulano de tal que se inscreveu no canal apenas para ter um compromisso de assistir se quiser, né? Porque o YouTube vai automaticamente encaminhar, independente da gente, e você vai receber os nossos vídeos em primeira mão e vai nos ajudar a chegar ao patamar de 1000 inscritos, que é o nosso objetivo. Mas, meus caros e caras amigas, hoje eu quero comentar sobre um novo partido político no Brasil chamado Aliança pelo Brasil. Os senhores estão ouvindo aí alguns sons diferentes, é porque eu fiz questão de gravar hoje aqui no quintal juntinho da nossa churrasqueira. Bom, então, o que eu estou querendo dizer? Esse novo partido chamado Aliança pelo Brasil, de novo, não tem nada. Só apenas e tão somente o nome. Esse partido é a velha UDN, que um grande escritor brasileiro já tinha denominado de o Satanás, ou seja, aquele que nunca morre. Não existe nada mais pernicioso no Brasil do que a UDN. Esses partidos políticos que escravizaram o povo do Brasil durante 4 séculos. Eles mudam de nome assim como o demônio e aparece com um nome novo, parecendo que quer alguma coisa nova. E aí eles dizem que eles vão melhorar as coisas para o povo brasileiro. Mas é uma mentira deslavada. Eles vão tentar melhorar mais ainda as coisas para si mesmos. Porque eles fizeram isso a vida toda. E passa de tataravô para avô, bisavô, neto, pai, mãe, irmão, enfim, uma curriola desenfreada. Bom, então, para dar uma relembrada aqui na ideia de vocês, é o seguinte: essa UDN, que hoje é Aliança pelo Brasil, era no passado chamada UDN, União Democrática Nacional. Essa UDN é aquela que teve todas as participações efetivas nos golpes militares que o Brasil teve durante toda a sua história, até nas tentativas de golpe no Império. São essas pessoas que se agrupam nesse partido que chama hoje agora Aliança pelo Brasil. Claro que você vai dizer, poxa, Paulo Nunes, como é que são as pessoas? Não, são pessoas que carregam o DNA da ideia nefasta de tudo é nosso, porque nós matamos os índios e nós tomamos conta das terras do Brasil. Viemos de Portugal, somos descendentes dos portugueses que dominavam, que escravizavam os negros, que humilhavam os italianos, japoneses e alemães. Então, esse é o nosso retrato. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: Jair Bolsonaro como pessoa é nefasto, é ruim, mas é preciso saber por que ele é ruim, né? Vai ter que buscar a origem. Ninguém é ruim porque é ruim, tem alguma coisa ali de errado com a pessoa. Eu estou fazendo essa ressalva para dizer o seguinte: você que acha Bolsonaro ruim, você não faz ideia da perversidade que é
esse novo partido chamado Aliança pelo Brasil, representado por Luciano Bivar, que era dono do Esporte Recife, e Antônio Carlos Magalhães Neto, que é herdeiro de tudo que tem na Bahia de rádio, televisão, construtora. Chegaram a ter 2 construtoras. Até essa OAS que você chama aí era chamada Obras Arranjadas pelo Sogro, né? 50 emissoras de rádio, cadeia de televisão, ninguém sabe nem como é que isso foi conseguido, mas eu sei e muita gente sabe também. Bom, então eu estou fazendo essa ressalva porque aquela sutileza é a pior tragédia. Se você encontrar um morro desmoronando de vez, você tem raciocínio a tempo para fugir. Mas se ele vier desmoronando devagarzinho, você não percebe. Então, como eu tinha falado antes, no início aqui do nosso papo, da questão da sutileza do demônio, é exatamente a sutileza dessa coisa. E aí eu quero só lembrar aos senhores, esse tal de UDN foi quem conspirou em 1945 para derrubar Getúlio e depois conspirou para que Juscelino Kubitschek não assumisse. Já em 1954. Estava ali por tudo. Foi o mesmo grupo que trabalhou para derrubar Jango. Foi o mesmo grupo que se aliou ao golpe militar de 64. E aí, como o povo gosta de coisa nova, o que faz o esperto? Ele troca de nome. Então, era UDN e virou Arena, chamada Aliança Renovadora Nacional. Era esse grupo que abrigava as pessoas mais perversas do Brasil. Aqueles que provocaram os assassinatos pelo Brasil afora. Era esse grupo, que eu estou chamando de UDN, que botou a bomba na OAB e acabou matando a secretária Lígia. Era esse grupo que, junto com os militares desonestos da época, trabalhavam explodindo bomba nas bancas de revista. E colocavam a ideia de que seriam os tais subversivos de esquerda. Vejam só, até nisso o demônio pensa que é esperto, mas ele às vezes vacila. Quem na esquerda teria interesse de explodir o lugar onde as suas ideias eram difundidas, que eram os jornais alternativos, as revistas, ou seja, as bancas de revista? Você nunca vai ver ninguém da esquerda quebrando livraria. Quebra uma vidraça de banco. Mas no Brasil é um país tão ignorante que o Brasil, grande parte do povo brasileiro sente mal quando se quebra uma vidraça de banco. Mas não sente nada quando alguém passa fome na periferia de Vitória da Conquista. Nada. Né? Se quebrar uma vidraça de banco é um horror. Mas se simplesmente atropelar uma pessoa e arrastar, como foi feito em Recife, não tem problema nenhum. Porque é assim que a UDN age. E aí eu volto a dizer, mudou para a Arena. Fez todo esse estrago, né, nos anos 60, 70. Quando resolveu criar uma nova ideia, dizer que era uma nova ideia, mas sendo a mesma coisa, aí mudou para PDS, Partido Democrático Socialista. Olha só como é a artimanha. Ficou socialista. Depois do PDS, aí mudou de novo. Mudou de novo, porque já não dava mais para enganar aquilo, aí virou Partido da Frente Liberal. A Frente Liberal queria dizer o quê, meus caros? Você tem que prestar atenção no que tem nos nomes dos partidos. A Frente Liberal era aquela o seguinte, libera tudo na economia, na educação, na saúde, nós ganhamos e o resto do Brasil perde tudo. Aí a liberalidade tem que ser nesse sentido. Mas aí ficou um tempo
desse jeito, aí Fernando Henrique ganha a eleição, trabalha metade com eles e tal. Aí vira o quê? Vira o quê depois dessa tal de Partido da Frente Liberal? Tudo deles, né, é frente. Aí virou DEM, Democratas. Eu pergunto a você, quem é Democratas no Partido Democratas do Brasil? Mas dava uma conotação bonita. Democratas não é PSOL, Democratas não é rede, Democratas é democrata, o cara é democrático, né? Criou essa mentira. Aí o que acontece de novo, meus caros? Agora muda. Muda tudo e não muda nada, é só o nome. Eles vão se juntar por interesses pessoais, de domínio, porque é o mesmo pessoal do coronelismo do Nordeste brasileiro. Vejam à frente desse partido, que lá no começo da UDN tinha a representação dos fazendeiros, dos aristocratas e dos escravistas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e parte do Rio Grande do Sul. Hoje não. Hoje esse pedaço já se dividiu e uma banda foi parar no tal de PSDB, que no final é a mesma coisa, com um ou outro membro diferente. Mas agora é notadamente a representação do coronelismo do Nordeste brasileiro, do Coronel Limoeiro, né? Do pessoal da Paraíba, de João Pessoa, né? Desse grupo que simplesmente aprendeu a mandar no povo brasileiro. Contam sobre o folclore político de Pernambuco que o Coronel Limoeiro, naquele tempo que a eleição era por lista, você pegava a lista e entregava o cidadão e ele lá depositava aquele envelope na urna. E que aí um empregado do Coronel Limoeiro disse assim, mas coronel, eu vou votar para quem? E o coronel respondeu para ele. Ele falou assim, não, você está me entregando essa lista aqui, eu não sei em quem que eu vou votar, coronel. Ele disse, você não sabe que o voto é secreto, meu filho? Então, para você ver como as coisas são feitas nesse tal de Partido Aliança pelo Brasil. É um partido que vai estar apoiando Bolsonaro, mas de maneira sorrateira. Por quê isso acontece? ACM Neto apoia Bolsonaro, mas ele precisa dizer que ele apoia e não apoia. Mas no fundo, apoia sim, porque a linguagem é a mesma. Mas Bolsonaro é um elemento, conhece a história do bode na sala? Foi o bode que foi colocado na sala deles. Então, com aquela expectativa de derrotar o Partido dos Trabalhadores, que simplesmente proporcionou mudanças no Brasil, que contrariaram de forma forte esse esquema da UDN, aí tinha que ser qualquer um. Só que Bolsonaro está dando um trabalho doido, porque ele não tem juízo direito, ele sai bagunçando as coisas e alterando o sistema. Daí então, 2 coronéis do Nordeste, Luciano Bivar, de Pernambuco, e Antônio Carlos Magalhães Neto, o mais autêntico representante do coronelismo da Bahia. Esse rapaz, com 17 anos, já era funcionário da mamadeira, aqueles que são nomeados pelo pai, pela mãe, né, para ficar mamando nas tetas do governo. E daí, então, nunca fez nada na vida que não fosse a carreira política. Não é burro, não. É um bom rapaz no aspecto da civilidade para com as pessoas. Mas o pensamento é perverso, como todo pensamento de gente da UDN. Sendo assim, formar esse partido, estão passando essa ideia de que alguma coisa vai mudar, mas não é nada. A música de Rita Lee diz o quê? Tornando diferente aquela coisa sempre igual. Mas a gente tem que fazer um outro comentário em relação à tal da Aliança pelo Brasil. É tornando
igual o que nunca foi diferente. Podem ter certeza de uma coisa: é apenas um outro partido criado para servir de alça no caso de Bolsonaro vencer as eleições. Caso o Bolsonaro entre em desgraça, o que o capeta faz? Empurra o cara ladeira abaixo, porque já conquistou a sua alma. Boa tarde, meus caros e minhas caras.